Oi, meus amores, vamos ao nosso consultório de hoje. O desafio de trabalhar fora. Quantas mulheres passam pela dificuldade de decidir, sim, dificuldade de decidir, ficar com o filho em casa ou deixar o filho com alguém e ir ao trabalho. Parte das mulheres precisam ir ao trabalho, precisam arregaçar as mangas e trabalhar. No Brasil, mães solos são 11 milhões. As famílias que não têm poder aquisitivo para que a mãe fique em casa, cuide do filho e só o pai trabalhe, é uma outra grande dificuldade em um sem número de famílias assim. Mas há outros casos. Entre estas famílias ou outras famílias de outros grupos, que vão se identificar com o propósito de, apesar de sacrifícios, apesar de, às vezes, abrir mão até mesmo de sonhos, de ideais, se decidem a que as mães fiquem em casa cuidando dos filhos. Que desafio para muitas mulheres. Às vezes vai abrir mão da carreira, pelo menos por um tempo, suspendê-la, vai ficar fora do mercado do trabalho, talvez em algum momento vai se sentir incomodada, as amigas estão trabalhando, estão estudando e ela tem que responder a quando perguntam: e o que você tem feito da vida? Elas vão dizer assim: eu fico em casa cuidando dos meus filhos. E alguém tem a coragem de dizer: só? Só cuidando dos filhos? Só cuidando da casa? Mal sabem muitas pessoas o desafio, o trabalho, a luta que é enfrentar todas as faces dessa experiência da maternidade. Ficar em casa para cuidar dos filhos, quando é possível ficar em casa para cuidar dos filhos. Vamos ao programa de hoje? Minha convidada vai compartilhar da sua experiência, os seus dramas. E desde o comecinho o combinado é, não estamos aqui para romantizar, nós estamos aqui para tratar de uma realidade, que é a realidade de querer e fazer por onde acontecer, poder de alguma forma se entregar para esse desafio, assim como também falar dos muitos embates que foram vividos ao longo de uns bons anos. Comigo aqui, ela que é formada em letras, mas depois da maternidade, por conta de experiências pessoais relacionadas a esse período de parar para cuidar dos filhos, começou a estudar e hoje ela é psicóloga. Bem-vinda, Fátima Silva, minha amiga, tudo bem? Tudo bem, Darleide, que honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada. É um privilégio, viu? Fazia muito tempo que nós não nos encontrávamos pessoalmente, mas ela já esteve há alguns anos aqui no meu consultório. Sim. E é muito bom reencontrá-la. Te diria que mais de 14 anos. É por aí. Fátima, conta da sua experiência. Primeiro, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por se dispor a abrir o seu coração. Conta aqui pra gente como foi a decisão de você ficar em casa para cuidar dos filhos. Eu te conheci como profissional, trabalhando, ativa, muito envolvida, inclusive aqui na Novo Tempo. Sim. Mas como é que você decide parar com tudo para ser mãe? E o que isso significou? Bom, olha, Darleide, na verdade, isso começou antes mesmo de as crianças nascerem. Uhum. O Valdeci e eu sonhávamos, né, em ter 2 filhos. O Daniel e a Sara, eles já tinham esse nome antes. E nós tínhamos no coração o sonho, então, de que eu pudesse parar de trabalhar fora para eu cuidar deles em tempo integral, para eu educá-los, né? Principalmente em relação à questão da vida espiritual, né? De ensiná-los, né, a trilharem este caminho, né, ensinando-os sobre Jesus Cristo. E nós somos, assim, uma família de missionários, né? Uhum. O meu esposo é pastor. E aí a gente também não tem aquela rede de apoio da família, né? Uhum. Então, a função sobressaía para mim, né? E
Então, assim, já desde antes deles nascerem. Então, quando eu engravidei do Daniel, já estava certo. Então, eu vou parar, né? Como que ia ser essa parada, na verdade, eu não tinha noção, né? Do que seria, do que aconteceria. Mas, assim, como você sabe, né? Eu escrevo cartas para Deus, Darleide. Eu tenho meus diários de oração. É verdade, você me mostrou agora há pouco, eu disse, deixa aqui comigo. Sim. Ela tem, claro que não vou abrir, né? Porque é muito particular, pessoal. Ela me Sim. mostrou aqui uma das suas cartinhas para Deus nesse diário. É um diário com Deus, né? É um diário com Deus, uma jornada com Deus. É. E aí, Darleide, uma dessas cartinhas eu coloquei assim, Senhor, por favor, né, me permita ser mãe em tempo integral e poder, então, né, ter todos os recursos e tudo que eu preciso para eu seguir na educação, né, seguir educando o Daniel. E Deus atendeu, Darleide. Agora, aí está a questão. Quando a gente diz assim, eu orei, você escreveu, se você envia essa carta para Deus, seu coração está muito decidido ao que você Sim. quer e se manter nesse propósito, não há concessão. Sim. Isso significa dizer que foi fácil? De jeito nenhum, por isso que eu sorri ao final da minha fala. Então, né, minha amiga, não foi fácil. Foi, assim, uma decisão consciente, né? Eu aceitei, junto com o meu esposo, né? Nós, então, ali administramos, né, as finanças, muito uso da criatividade, né? E também sempre buscando ter uma vida simples, né? Sim. Mas não foi fácil. Não foi fácil deixar a minha carreira, né? Eu estava há 5 anos trabalhando como revisora de textos aqui na Novo Tempo. Então, isso para mim não foi fácil não ter também o meu salário, né? A gente acaba perdendo algumas coisas, né? E de repente, você está ali dentro de casa, trocando fraldas, cuidando de toda a rotina da casa, né? E também, assim, muitas vezes, né, o esposo tendo que sair, geralmente o trabalho do pastor é mais intenso aos finais de semana. Então, daí, quando ficava doente ou estava muito bebezinho ainda, eu ficava muito tempo sozinha, né? Então, dar conta de tudo sozinha ou, com quem que eu vou conversar agora? Vou conversar com o meu bebê. Então, assim, o que acontece, né, Darleide, realidades que a gente não pode negar. A questão do isolamento, assim, a solidão, né? Sim. De você estar ali, é uma carreira solo, entre aspas, né? Sempre tive ali o apoio do meu esposo, o acompanhamento dele, né? Mas, claro, ele precisava sair para trabalhar. Claro. E eu ficava em casa. Então, assim, essa parte, de fato, é bem, bem difícil. E qual foi o auge da dificuldade para você? Em que momento você se vê diante dessa realidade e ela te sugando ao ponto de te levar, por exemplo, para uma depressão? Então, Darleide, com o nascimento do Daniel, e assim, eu como professora de letras, eu tinha feito magistério também, então estudei muito, né, sobre educação, acabei lendo muitas coisas também sobre como educar um filho, né? Aí, minha amiga, eu era meio que a super nani com o Daniel, e o Daniel foi o meu bebê perfeito. Sim, o Daniel com 3 dias de vida, ele já dormia sozinho no quarto, o Daniel mamava, né? Nas horas certinhas. Nas horas certinhas, tomava banho certinho, né? Porque, afinal de contas, eu parei de trabalhar, então eu conseguia fazer isso tudo certinho, né? Embora, né, ali, mãe de primeira viagem, né? Às vezes fugia um pouco, né, do esquema, mas Claro. enfim, existia um ideal, né? Aí as coisas mudaram um pouco, se intensificaram mais em relação a essa questão rumo à depressão, Darleide, foi quando a Sara nasceu. Sara não é sua culpa, vamos deixar aqui bem claro. Isso. A Sara, ela é fruto de oração. Porque depois que o Daniel nasceu, eu tive dificuldade para engravidar. E eu queria engravidar meio que logo para que pudesse, então, né, educar os dois ali mais próximos. Isso, amiguinhos. E daí dar essa parada, de repente, num período mais curto, né, Darleide? Então, esse era o sonho. Mas aí a Sara demorou um pouquinho mais. Embora que Deus sabia o que estava fazendo. Então, eles têm 3 anos e 8 meses de diferença, o que eu acho perfeito. Mas, enfim,
Aí eu orei, eu falei, Deus, eu queria tanto ter a minha menina, será que o Senhor não vai me dar de presente a minha menina? E Deus deu. Veio a Sara, como a gente havia sonhado, né? E a Sara veio com gosto de gás, ela é uma menina linda, cheia de energia. E aí, assim, Darleide, agora eu já não conseguia mais educar a Sara ou colocar uma rotina na Sara igual a do Daniel, como o meu bebê perfeito. Claro. E então, eu fugi do controle. Sabe, assim, quando você, com o primeiro filho, meio que você controla, né? Porque tá ali, só você, É só você e o e ele, filho. mas agora tem um outro Isso. filho. Então agora, né, eu precisava dar de mamar para a Sara, né, ao mesmo tempo que eu ficava com o Daniel ali por perto. Então as coisas não eram exatamente do jeitinho que eu queria. Aí, eu posso dizer assim, a imagem, né, do segundo bebê perfeito era, não que eu tivesse essa aspiração, não era isso, né, de querer ter bebês perfeitos. A questão é assim, é que eu queria programar a Sara, né, só que a Sara foi diferente. A Sara não era assim como o Daniel, que comia nos horários certinhos. Ela queria comer mais. Que no terceiro dia já estava dormindo sozinha no berço. Não, imagina. A Sara, ela chorava um pouco mais. Então, a Sara deu um pouquinho mais de trabalho para mim, neste sentido. E isso foi trazendo mais cansaço, foi trazendo, né, uma sobrecarga maior. Porque daí agora eram 2 crianças, né? Exato. E então... você às vezes não tem tempo de fazer muitas coisas. E uma das coisas que eu mais sonhava era dormir, Darley, dormir a noite inteira. E as mães que de repente estão nessa fase, né, se identifiquem comigo, mas a gente vira meio que zumbi. Então, quando você não dorme direito, né, Darley, às vezes você não consegue se alimentar direito, você acaba se exaurindo, né? E assim, mas algo pontual que aconteceu nessa fase em relação a Sara, Darley, que eu até trouxe o livro para te mostrar, foi o livro Pais Guiados pelo Espírito. Porque este foi um dos meus grandes aprendizados, Darleide. Assim, ó, com o Daniel, claro, eu sempre tive Deus na minha vida, Darleide, mas com o Daniel, eu meio que controlava a educação dele. Eu consegui organizar o Daniel para que, então, ele me obedecesse, mas com a Sara, não. E eu, gente, então que método que eu vou usar com essa menininha linda que me faz, né, puxar os cabelos assim, né, e tal, subir as paredes. Então, Darleide, Deus me deu este livro, né? Então, deixa eu só fazer aqui uma pausa. Primeiro, para dizer que esse livro, Pais Guiados pelo Espírito, que é excelente, Pais Guiados pelo Espírito, e também tem um segundo livro sobre o qual ela já vai falar. Eu já vou adiantar aqui, amiga. Adianta. Como ajudar seu filho a amar Jesus. Está aqui, ó, na minha mão. Como ajudar seu filho a amar Jesus. Esses 2 livros são simplesmente maravilhosos. Você os encontra na Casa Publicadora Brasileira, você encontra facinho, só dá um Google aí, você vai encontrar justamente onde encontrar esses 2 livros e eles são recomendadíssimos para os pais cristãos, as famílias cristãs, você que tem filhos pequenos ainda. Vai chegar a abordar a adolescência em algum momento? Claro que vai, mas as bases são colocadas já nos primeiros anos. Algo que eu quero pontuar também da tua fala, tão rica de emoção, de sentimentos envolvidos, de decisões muito fortes, de uma mulher que deixa de trabalhar para se dedicar aos filhos e se envolve num universo que quer queira, quer não, tendo marido parceiro, tendo marido amigo, paizão, mas ainda é uma realidade muito solitária da mãe e da mulher, ponto, né? Sim. Ela que vai levar para dar de mamar, ela que, enfim... Que vai Mas levar eu pra achei vacina, muito bonito quando... que vai eu levar achei pro muito médico. bonito quando você diz assim, Sara, não é sua culpa, Sara. Sara, e isso é tão importante, de a gente contar a história, mas de uma maneira em que a criança não se sinta responsável pelo adoecimento das pessoas envolvidas, no caso da mãe ou do pai, que seja... Mas é uma história que aconteceu em função de falta de sono, falta de condição de dar conta de tantas responsabilidades, mas que ao mesmo tempo deixe muito claro de como essa criança foi desejada, amada, esperada, cuidada. Como eu te falei, a Sara é a resposta das minhas orações, né? Mais uma, né? Que o Daniel também. O Daniel também foi, mas enfim, a Sara foi, eu pedi ela para Deus. E eu queria muito ter a minha amiga, e a Sara é minha amiga. Vocês vão conhecê-la daqui a pouquinho, né? Então, assim,
A Sara, ela foi um doce presente, ela veio para completar a nossa família. Só que isso não diminui, Darleide, né? Exato. O fato de que, não dá para a gente negar, melhor dizendo, negar o fato de que foi difícil sim, né? Então, como você bem falou, a questão do sono, né? A questão, então, da alimentação adequada, às vezes... Nos horários certos, nos horários certos, certas. isso. A atividade física, Darleide, é fundamental, né? Para a gente ter mente clara, produzir endorfina, né? Os hormônios de felicidade que a gente precisa. Eu não tinha... Convívio social. Isso, Darleide, o convívio social. Você me conhece, você sabe o quanto eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar. Eu sou interpessoal, eu amo isso, né? Então, isso de fato foi fazendo o quê, Darleide? Com que eu fosse enfraquecendo, né? Eu fosse, de certa forma, Darleide, me esvaziando. Até que chegou um ponto que é o clímax, Darleide. Então, assim, em 2015, Sara nasceu em 2013, né? Em 2015, Darleide, eu passei mal pela primeira vez. E eu tive uma crise de pânico. E eu fui, então, para o hospital, acho que mais ou menos umas 2 da manhã, meu marido me levou. Aí uma vizinha ficou cuidando deles para mim, esposa de pastor também. Graças a Deus, morava ali no mesmo prédio, né? Então, a gente pôde contar com essa ajuda, que sempre é muito bem-vinda. E aí eu tinha certeza, Darleide, que eu ia morrer, que eu estava tendo um ataque do coração. Ai, Fátima, mas como você pode sentir isso, né? Como? Gente, quando isso acontece, a gente não controla. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que passe por síndrome do pânico. Então, gostaria de dizer que eu conheço a sua dor, que ela é real, que ela existe, mas também estou aqui, né, Darleide, para testemunhar que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e a gente se cuida, né, fazendo os tratamentos necessários, a gente consegue ficar bem. E prova disso que eu estou aqui hoje. Mas daí, continuando, então, eu tive essa crise de pânico e a partir de então, Darleide, foi nesse momento pontual que comecei, então, o meu tratamento para depressão. Porque, então, foi diagnosticado, né, que eu estava ali em um ponto de exaustão muito grande, né, e que daí, então, agora, minha amiga, sabe o quê? Chegou o momento da Mulher Maravilha, sabe a síndrome da Mulher Maravilha, já ouviu falar? Sim. Aquela mulher que tenta fazer tudo, que dá conta de tudo. Mega poderosa. E é interessante, né, Darleide, que é algo que é inconsciente, é aprendido. Né? Não vou culpar aqui também as mulheres da minha vida, mas as mulheres da minha família, sempre muito fortes. Minha avó teve 13 filhos, dava conta de muita demanda. A minha mãe também, minhas irmãs. Então, então eu também tenho que dar conta. Então, eu tenho que matar no peito e conseguir. Só que não é assim. Né? E às vezes você pensa que você consegue, mas não. O corpo te limita a coisas que você quer fazer. Então, daí eu tirei a capa da Mulher Maravilha, tirei o bracelete da Justiça, né? Então tá, gente, vamos lá. Agora é a vez de cuidar da Fátima. E foi então que começou o meu tratamento. Até porque essas crianças precisam de uma mãe inteira. Exatamente. Precisa de uma mãe em são juízo, em são consciência de quem ela é no movimento dessa família, né? Mas a exaustão, como você bem usou essa palavra, ela é muito comum. Ela é muito da experiência das mães, seja com um filho, com 2, com 3 ou com 4. Imagina essa exaustão quando essa mulher trabalha fora também, além das crianças, da casa, marido. Então, ser esse momento em que você foi obrigada a parar e se perceber necessitada de reiniciar, recomeçar a sua jornada de mulher, não somente ser mãe, mas ser mulher, ser um indivíduo. Isso é muito, muito necessário. Bom, nós estamos aqui ouvindo a jornada de uma mulher que vale a pena lembrar. Cristã, casada com um pastor, conhecedora da palavra de Deus, que desejou ser mãe, decidiu junto com o seu marido que quando fosse mãe, ela se dedicaria à maternidade em tempo integral. Ela faz isso quando o seu filho nasce. Na sequência, ela se vê extremamente envolvida, obviamente, com essa maternidade, como provavelmente seja o seu caso. Não tinha uma rede de apoio muito grande, a família morava longe e muitas vezes essa é a realidade da maior parte das famílias, das mulheres.
tem um segundo filho, no caso a Sarinha, Daniel, Sara. E mais uma vez a jornada se torna mais pesada, obviamente, e ela chega a uma depressão, uma síndrome do pânico. Por que eu estou fazendo esse apanhado? Para você que chega agora se dar conta de qual é a proposta de nós estarmos aqui falando a respeito do tema. É uma conversa de comadre? Pode ser, mas principalmente é uma conversa que faz com que, do outro lado, mulheres sejam acolhidas, famílias tomem ciência de como esse momento é desafiador, de como muitas vezes nós deixamos de perceber a necessidade do abraço, do acolhimento, do cuidado. Quantas vezes nós, enquanto mães, nos esquecemos. Para dar vida é preciso, de fato, se esquecer um tanto, mas não pode se esquecer de tudo. Claro que na maternidade, como em outros aspectos da vida, a gente precisa se doar, mas ali com uma criança no colo, com outras crianças, no caso já duas, com a Fátima, a doação é muito maior, mas não tem como a gente se esquecer daquele velho ditado da vovó: saco vazio não se põe de pé. E a mãe vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando. E quando num dado momento ela já não dá mais conta de viver. Eu lembro de uma história, uma historieta, que conta de uma mamãe passarinho que ia longe buscar comidinha para os filhos, só que começou um tempo de escassez e ela precisava ir muito longe, cada vez muito mais longe, cada vez muito mais longe, para trazer para o ninho o que era do sustento dos seus passarinhos recém-nascidos. Mas foi ficando tão cansativo, que a mamãe passarinho, voando cada vez mais longe, um dia já não conseguiu voltar. Ficaram seus filhos sozinhos. Ficaram seus filhos sem o cuidado da sua mãe e eles ainda não sabiam voar. Muitas vezes há essa experiência na vida de muitas mães que não são passarinhos, mas querem, como aquela mamãe passarinho, ir buscar e servir, ir buscar para trazer, ir buscar para preencher a necessidade, para sustentar a sua maternidade, tão necessário que é. Mas o grande cuidado é o quanto essa mãe está indo longe dela mesma, longe do cuidado dela mesma, longe demais para dar conta. Aí vem uma depressão, síndrome do pânico, uma ansiedade, um medo muito grande de não dar conta. E é isso que a gente quer ajudar você a pensar, a repensar e a mudar, se for o seu caso. Mas se aconteceu, vamos lá, levantar a cabeça e dizer o que eu posso fazer. E aí você foi se tratar. Sim, eu gostaria de te falar só mais uma coisinha. Você tem o tempo todo para falar. É para, de repente, né, alguém que está assistindo a gente, né, é muito bom te ouvir, possa se identificar. Assim, Darleide, eu não tive a rede de apoio da família. Agora, eu cometi um grande erro. O que acontece, quando a gente tem depressão, a gente tende a se fechar em uma concha. E pessoas do local onde eu morava me ofereceram ajuda. E eu não aceitei. Eu não aceitei porque, por causa disso mesmo, dessas consequências que a depressão traz, né? Você, ou o medo de se expor. Não vou dizer que fosse orgulho, sabe? Porque eu sabia que eu precisava mesmo, né? Então, assim, sabe, se você passa por algo deste tipo, se alguém te oferece ajuda, aceita, sabe? Uma das coisas mais importantes para você conseguir se liberar da depressão é abrir o coração. Existem, sim, pessoas que amam, só que você precisa abrir. E, às vezes, Darleide, é preciso coragem. Às vezes, a pessoa, ela não tem forças para abrir naquele momento, né? Mas que depois de um processo, ela consegue ir abrindo hoje. Se essas pessoas me oferecessem ajuda, eu aceitaria, né? Com a mentalidade de hoje. Então, assim, vale a pena você, né, respirar fundo. Não, mas eu vou deixar essa pessoa entrar na minha vida e me ajudar, né? Dizer isso. Meus amores, vamos fazer assim. Vamos aceitar que a vida é difícil. E vamos evitar que a gente se esconda tanto das dificuldades para dar conta, sei lá, de um papel que nós assumimos como
superpoderosas, superpoderosos. Isso Como acontece com esposa de mulheres e pastor, homens. Darleide. É? Ah, mas Fátima, você não tem Deus? Essa é a pior coisa que alguém pode perguntar ou falar para uma pessoa que está com depressão. Ah, mas isso é problema espiritual. Olha, Darleide, desde que eu me entendo por gente, eu sou do Senhor Jesus Cristo e eu sirvo a Ele Amém. desde sempre. O meu problema era o que era emocional e era físico também. É. Eu me exauri, mas eu nunca deixei de amar Jesus. Então, a depressão é uma doença e a gente precisa deixar isso claro também, né? E essa doença, ela chega por portas, não uma porta só. Isso. E tem um tanto de mulheres que elas chegam nesse processo de exaustão e se diagnostica uma depressão, porque justamente privação de sono, privação de uma alimentação adequada. Por que uma alimentação adequada? Porque essa mãe, além de cuidar dos filhos, é a mesma mulher que vai para a cozinha fazer comida para os filhos, para ela mesma, dá conta, consegue. Na medida necessária para uma mulher que estava amamentando outro dia, agora está amamentando de novo. Então, se não dorme, se não se alimenta, não faz exercícios, não tem um contato social com uma rede social maior, porque até ela mesma, você é mais reservada em questões da sua própria família, obviamente, é necessário isso, ter esse cuidado. Então, a depressão entra por aí, por esta porta que se abre, né? Desse sofrimento que envolve você não ter aqueles cuidados necessários para se manter de pé, não é? Meus amores, vamos para o intervalo e a gente volta. Eu quero saber um pouquinho também o que te sustentou para ser essa mãe presente. Por que você não foi trabalhar? Por que você deixou a sua vida e você se entregou para esse cuidado? Tem efeitos psicológicos positivos para as crianças? Que resultado? Eu quero saber mais disso logo depois do intervalo. Nós vamos conhecer os 2 filhos da Fátima também. Vamos ver se eles têm algo a dizer sobre essa experiência de ter a mãe sempre por perto e o pai também, obviamente. Pais preparados, filhos de caráter, e a minha sugestão para você entrar em contato agora com a gente e pedir o guia de estudo. Pais preparados, filhos de caráter. Você pode direcionar a sua câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí no cantinho do seu vídeo. Abre a câmera, vai. Isso, abre a câmera. Isso, rapidinho. Aí direciona aí, ok? Aponta, vai lá. Aí vai aparecer no meio da sua tela já o site para você clicar e o endereço para você clicar e cair no site onde você vai fazer a sua inscrição e vai receber em casa sem pagar nadíssima por isso aqui. Isso é um presente da sua Novo Tempo e dos Anjos da Esperança. Pais preparados, filhos de caráter, 8 lições dinâmicas, muitas orientações que são muito poderosas para você, pai, mãe, para as famílias. Entre em contato com a gente, temos muito prazer de enviar para você pelo correio. Mora em outros países, pode acessar também biblia.com.br e você tem o material em PDF, tá bom? Um beijo para vocês, meus amores, mas a gente já se encontra de volta aqui no seu consultório. Estudar a Bíblia. Aqui está um segredo para aprendermos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o propósito de Deus para mim e para você, o amor de Deus, os planos de Deus. A palavra de Deus nos traz riqueza de sabedoria, nos traz maturidade, nos traz saúde e paz, nos traz a graça de Deus para bem pertinho da nossa alma. Quantas pessoas têm encontrado no estudo da Bíblia luz? Quantas pessoas têm encontrado no estudo da Bíblia transformação, esperança, mudança? E nós estamos aqui na Novo Tempo o tempo inteiro levando as pessoas ao conhecimento da Palavra de Deus, a estudar a Bíblia Sagrada. E nós estamos numa campanha muito especial para que mais pessoas estudem a Bíblia, mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. E de uma maneira muito especial, nós estamos usando a tecnologia, nós estamos usando a inteligência artificial para levar as pessoas a conhecer a realidade da Palavra de Deus. Eu vou te dizer como você pode participar dessa campanha especial no mês de agosto. Com apenas R$ 4,
uma pessoa terá acesso a mais de 2 estudos bíblicos. Atualmente, nós estamos estudando a Bíblia diariamente com 10.000 pessoas. Mas, com as suas doações, nós queremos dobrar esse número para 20.000 pessoas, compartilhando a Bíblia a qualquer hora, em qualquer lugar, espalhando esperança junto com a missão. Contribua para que a tecnologia do bem se multiplique, ajudando pessoas a conhecer a palavra de Deus. Você pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp 12 981766630, 12 981766630, dizendo eu quero ser um anjo da esperança. Ou você pode já fazer uma transferência via Pix, e a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Com a sua doação, estaremos juntos nessa jornada para estudar a Bíblia a qualquer hora, em qualquer lugar, usando a tecnologia do bem, essa tecnologia que traz tantos resultados. Lembre-se, já são mais de 10.000 pessoas estudando a Bíblia pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Você vem com a gente nessa campanha? Entre em contato. Vamos juntos nos dar as mãos. Tem muita gente que ainda não conhece a profundidade da palavra de Deus. Beijo para você que já é anjo da esperança. Muito obrigada pelo seu carinho e parceria. Na eternidade, nós saberemos o resultado desse nosso esforço de mãos dadas, que muitas vezes é o resultado visto na vida de alguém que estava para se suicidar, que estava com o casamento destruído, que não tinha um meio para saber por onde começar a viver de verdade. Estudando a Bíblia foi possível e você faz parte dessa história. A eternidade vai nos apresentar essas pessoas. Por aqui, algumas delas. E você as conhece sempre no Anjos da Esperança, aqui na Novo Tempo, naquela festa que nós fazemos a cada ano também no Anjos em Ação. Quantas histórias de vidas transformadas são conhecidas? Você faz parte disso. Entre em contato com a gente, 982 12 982. Ih, agora falhou o número do nosso WhatsApp, gente, que eu misturei com o do nosso programa. 981766630, 6630 ou a chave Pix anjos@novotempo.com. Vamos continuando aqui a nossa conversa. Minha convidada de hoje, Fátima Silva, ela é psicóloga e vem contando da sua experiência como mãe. Por que a decisão de ficar em casa para cuidar dos filhos? Essa é a sua realidade? Não, é diferente da sua? Então, outro dia a gente pode contar a sua experiência também aqui no consultório de família. Fátima, você como psicóloga, então, foi estudar, né? Já depois que os meninos estavam mais crescidos, voltou à faculdade. E hoje, mais do que somente enquanto mãe, também como profissional, quais são os efeitos da presença da mãe no desenvolvimento dos filhos? Porque eu imagino que isso foi levado muito em consideração por você. Sim, sim. Existem muitos benefícios, né, Darleide? O ensino ali relacionado à disciplina, a uma rotina, né? Claro, nenhuma creche pode ter também isso? Sim, tem, mas isso monitorado por uma mãe. A mãe, ela produz uma segurança emocional muito grande em uma criança. A criança, o que ela mais precisa, Darleide, até os 3 anos, é da presença da mãe. Né? Ela não precisa de muitas pessoas, às vezes eu vejo preocupação de mães socializar. assim, eu preciso socializar o meu filho de 2 anos. Calma, ele vai socializar, vai ter o tempo dele, né? Mas assim, até os 3 anos, o fundamental é o quê? Claro que ele vai ter amiguinhos, vai encontrar com parentes e tudo, mas o principal é a presença da mãe que traz essa segurança emocional. Esse é um dos aspectos, né, mais importantes, assim, relacionados à questão da psicologia. Mas, assim, no meu caso também, é ensinar a questão espiritual, né? Você antes mencionou sobre o livro Como Ensinar Seu Filho a Aprender a Amar Jesus. Então, assim, eu sempre tive esse objetivo, né, no meu coração. Meu esposo e eu, Valdeci. Então, assim, Darleide, desde sempre, fazendo culto familiar, né, com eles de manhã, à tarde, né, e aí ensinando, né, sobre a Bíblia para eles. Enfim, ajudando eles a conhecerem Jesus. E aí, Darleide, assim, o que eu acho interessante pontuar é que, Darleide, eu conhecia Jesus, mas depois desta experiência, eu passei a ter uma conexão maior com Ele. Porque, assim,
chegou um momento em que eu orei pedindo para Deus que eu queria que o Daniel fosse como o Daniel da Bíblia. E como que era o Daniel da Bíblia? Ele era um homem maravilhoso, incrível, cuidava da alimentação, orava 3 vezes ao dia, né? E, enfim, ele foi um grande homem, né? Aí um dia me caiu a ficha, Fátima, Deus falando, né? Assim, me dando a impressão, assim, de um pensamento, né? Ô Fátima, mas você precisa ser como Daniel da Bíblia, para que o Daniel aprenda a ser como ele, né? Então, Darleide, assim, algo que eu aprendi de forma muito mais profunda foi o fato de que eu precisava desesperadamente de Jesus e do Espírito Santo para me conduzir na educação dos meus filhos. E aí, por isso, este livro, né? Pais Controlados pelo Espírito. Por quê? Porque, a princípio, Darleide, eu pensei que eu sabia alguma coisa ou que eu podia alguma coisa. E aí, Deus foi me remodelando, né? Primeiro assim, né? Eu, então, me exauri. E Deus, então, foi trabalhando comigo, né? A ponto de ir cada vez mais compreendendo, né? A necessidade que eu tinha de Jesus para eu conseguir executar esse meu propósito, como antes você comentou, né? E quando eu digo propósito, Darleide, eu lembro, né, do verso de Salmo 73, 26, que é um dos versos do meu coração, que diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas o Senhor é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Então, por que eu não desisti? Porque sempre teve a força de Deus, porque eu sempre busquei a força de Deus, até mesmo naqueles momentos que foram mais difíceis para mim, né? Eu contava com a presença de Deus, a presença de Jesus, e aí a partir do momento que eu consegui, então, assim, ir assimilando mais isso, eu pude ter mais ciência, assim, da atuação do Espírito Santo através de mim para educar os meus filhos e para as regras que não deram muito certo para a Sara. Então, assim, agora direcionadas, sim, Darleide, você sorriu, mas direcionadas pelo Espírito Santo, sabe? Em situações assim, e agora, o que eu faço, né? Porque é um temperamento diferente do outro, né? E é muito normal isso, e graças a Deus que é. Então, assim, é como se o Espírito Santo me soprasse assim, faz isso, né? E vai dar certo. Né? Eu não sei porque você achou estranho o meu sorriso. Meu sorriso é de quem sabe que esse é o natural, de que um filho seja diferente do outro e de que as mães, os pais sejam surpreendidos com essas diferenças e precisem agora aprender a lidar com essa criança, com as demandas que ela traz. Esse é o sorriso de quem sabe que a vida é extremamente surpreendente em todos os sentidos e que filhos e filhos são diferentes uns dos outros. Minha amiga, e quando você diz assim, olha, somando ao que você já havia mencionado, né? Eu sou de Jesus, eu sempre fui de Jesus. E aí você chega numa experiência da vida em que você se vê levada a conhecer mais profundamente a Jesus. Porque essa é a jornada do cristão. Sim. De que em toda a experiência nós aprendamos a ir mais próximo dele. A ir buscar mais próximo da fonte. A ir buscar mais dele, porque é justamente quando a gente se dá conta de que eu não sei o que fazer. Agora eu não consigo. Aprofundar, né? Aprofundar essa conexão. Eu não dou conta. Então, quanto mais de Cristo, mais vida. Quanto mais de Cristo, mais sabedoria. Quanto mais de Cristo, mais paz. Quanto mais de Cristo, quanto mais de Cristo. Sim. E isso é muito importante que você e eu tenhamos esse olhar e que se torne experiência de vida, como no caso da Fátima, e de tantos de nós e comigo também. De que na hora mais difícil, pânico, depressão, cuidados, afins, você se dá conta, agora eu preciso fortalecer-me ainda mais naquele que é o autor e consumador da minha fé. Exatamente. Não é que eu não tinha fé, eu tinha fé, mas o autor e consumador da minha fé, o doador da vida, eu preciso mais dele, eu quero mais dele. Porque assim, quando você estava exaurida, você diz,
Eu não estava me alimentando adequadamente, eu não estava dormindo adequadamente, eu não estava dando conta porque simplesmente as demandas eram muitas. Sim. Gente, isso implica também dizer, a vida espiritual também já não estava como antes, quando você tinha tempo de escrever as cartinhas para Deus. Exatamente, tanto é que tem uma lacuna aí no meu diário de 2013 para 2015, e foi exatamente em 2015 que eu tive a síndrome do pânico, né? Foi quando, então, eu precisei retomar. E aí, Darleide, um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui, para fechar esse momento, assim, né, essa história da depressão, é que, assim, então, no segundo semestre de 2015, eu fiquei muito tempo na cama, eu chorei muito. Mas, assim, eu entendi, Darleide, nessa minha jornada, que a presença de Jesus é tudo que mais importa para mim, né? E aí, uma outra coisa que aconteceu, então, em dezembro de 2015, foi que eu fiz uma oração para Deus, eu falei assim, Deus, eu já tentei muitas coisas para eu conseguir sair da cama. Imagina eu na cama, Darleide, do jeito que eu sou cheia de vida, eu sou alegre, né? Não tem como imaginar, né? Quando eu falo isso, para algumas pessoas não conseguem nem acreditar. É difícil. É difícil, mas o meu esposo pode confirmar. E o fato é, Darleide, que eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Deus, é Tu que é o dono de tudo e eu estou aqui para Te servir. Então, assim, eu já entendi que eu só vou conseguir sair dessa cama se o Senhor me tirar. Então, eu quero fazer um combinado contigo. Senhor, se Tu me tirar dessa cama, eu prometo que eu vou ajudar as pessoas com essas dificuldades que vierem até mim, que eu puder ajudar, enquanto eu existir, né? Eu falei isso para Deus. E aí, Darleide, então, assim, resumindo, em 2016 eu comecei a faculdade de psicologia. Então, a faculdade de psicologia, Darleide, ela é um bônus plus de Deus, sabe? É Deus, assim, Deus não abriu as portas, Deus escancarou. Então, eu entendo também como um propósito que me ajudou, né? Seguindo na minha jornada com os meus filhos também, porque eu aprendi demais, né? E isso também foi me fortalecendo, né? Então, assim, um outro propósito que você comentou, Darleide, voltando sobre a questão do propósito, me enrolei aqui, muita coisa. Mas, assim, o que não me fez também desistir, Darleide, foi uma citação do livro Lar Adventista, quando fala sobre a importância da mãe no lar, né? Lá, Ellen White fala que os anjos, eles gostariam de ocupar o papel da mãe. Hoje, tão distorcido. Hoje, né, a mulher é tudo, ela é advogada, ela é enfermeira, ela é professora, e isso não está errado, né? Pelo contrário. Pelo contrário, está abençoando. As mulheres sempre foram mulheres de atitude, de trabalho. Sempre foram e devem continuar sendo. Mas como se ser só mãe, fosse um erro. Isso, né? Um demérito. Um demérito. E aí Ellen White coloca isso, né, como o fato de que a maternidade é uma posição de honra. Né? E eu tentava relembrar isso sempre. Não, Fátima, mas você está cumprindo o seu papel. E que, na verdade, Darleide, eu encaro também como um chamado. Né? Para mim, essa é a minha história. Né? Eu não estou aqui para minha exaltação de forma alguma, não né? Porque você. A minha dependência é completa de Deus, né? Mas, assim, eu entendo que ter ficado em casa, né, foi uma decisão minha e do meu esposo, mas vejo hoje, né, como um chamado, vejo como a melhor decisão que eu já fiz na minha vida, né? E vejo, então, esse detalhe da questão da depressão como uma analogia da borboleta, né, Darleide? A borboleta, ela, para se tornar uma borboleta, ela é uma lagarta, que passa por um processo dentro de um casulo, até que no devido tempo abre as asas e voa. Né? Então, aqui estamos nós para servir. E, de certa forma, né, Darleide, a depressão, eu a vejo como uma bênção. E vou dizer por quê. Porque, sabe, Darleide, quando as pessoas me procuram para cuidar delas relacionadas à depressão, eu não tenho apenas os conhecimentos acadêmicos para oferecer para elas, né? Eu posso pegar na mão dela e dizer, eu conheço a sua dor. Vem comigo que eu vou te ajudar, entende? Então, por vezes, Darleide, na minha experiência, eu percebo que Deus permite que determinadas situações aconteçam para que, em dado momento, eu consiga contribuir servindo outras pessoas com aquilo que eu já passei, e que daí agora eu posso dar, e que daí, amiga, eu ofereço de todo o meu coração, porque Deus já me deu, né? E tudo que é bom, tudo que vem de Deus, a gente compartilha. Lindo.
mais uma vez, aqui no Guia de Estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter, a primeira lição, eu escolhi como primeira lição, o que faremos por nossos filhos? É a primeira lição. E do que eu escolhi tratar para a abertura do Guia de Estudos, a primeira lição dada aos pais? Que é necessário que os pais, as mães, se deem conta da necessidade do cuidado pessoal, do cuidado com o próprio bem-estar, do cuidado com a saúde mental. Nós temos filhos que estão olhando para nós, temos filhos para dar conta. Então, num dado momento, Deus acorda a Fátima para ela se dar conta de que ela precisava estar inteira. E Ele próprio entra na jornada da Fátima quando ela diz assim, Senhor, se me tirares desta cama. E no ano seguinte, ela estava de pé estudando, né? Sim. No ano seguinte, ela estava dando start a um novo momento da sua vida, os seus filhos já maiores, seus filhos já ali bem encaminhados, mas ela ainda por perto, ela ainda cuidando, ela ainda dando prioridade à sua família, à sua casa, aos seus filhos, mas ela já de pé, ela já caminhando. Então, eu quero pontuar aqui que nós sabemos bem o que isso significa, o quão necessário é que os pais tenham luz a respeito do cuidado com o bem-estar mental. Mas também lembre-se de uma coisa, e será uma outra lição aqui do Guia de Estudos, que vai aparecer em muitos momentos. Queridos, quanto mais Deus, quanto mais Jesus, quanto mais o Espírito Santo, mais coragem, força, sabedoria, entendimento para dar conta, porque os embates da vida são muitos. Clama por Deus, pede ao Espírito Santo que te socorra, que te console, que te traga paz, que te traga sabedoria. Como faço? Às vezes você só vai ter força para chorar, você não vai ter o que dizer, você não vai saber nem pedir, você só vai ter força para chorar, tua lágrima é uma oração. Às vezes vai ser você dias e dias sobre uma cama e só lá do escurinho do seu quarto, dizendo, Senhor, se me tirares daqui, me tira daqui. Se me tirares, eu vou viver algo nobre, algo ainda mais significativo para cumprir o teu propósito. Me tira daqui e me usa. Me tira daqui e me usa. Aqui Fátima, depois de muitos anos que nós não nos víamos pessoalmente, depois de muitos anos com seus filhos agora já crescidos, adolescente, uma pré-adolescente, 10 anos, Sim. Daqui a pouquinho já pré-adolescente, vem aqui no consultório para dizer, passamos por tudo isso, porque não foi você sozinha, Não. é o Valdeci junto e seus filhos juntos. Exatamente. Passamos juntos. E o Senhor esteve em cada momento. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. Eu vou convidar agora os meninos para vir aqui. Pode ser? Pode Produção, ser. posso chamar? Vem cá, Sarinha. Vem por aqui pelo cantinho, Sarinha. Vem Daniel também. Sarinha, vem que vem. Eu quero cada um do seu lado. Pode entrar, meu amor. Sarinha aqui desse lado e o Daniel do outro lado da mamãe. Tudo bom com vocês? Meninos, vocês estão na televisão. Ah, bonitinhos. Sarinha, vou começar com você, a mais novinha. Como você, assim, como é que você vê sua mãe sendo essa mulher que conta essa história, que cita seu nome? O que você entende disso tudo que a sua mãe fala sobre esse, chamar assim, ó, sacrifício de ficar e cuidar por amor de vocês? Olha, eu acho muito bom. Aqui, meu amor. Aqui. Isso. Olha, eu acho muito bom. Eu acho que eu me sinto até agradecida, porque, tipo, assim, pra nos dar educação e tal, eu gosto. Eu me sinto bem com isso. Sua mãe não trabalhar fora e ficar mais tempo com vocês em casa. Gostoso, né? Sim, assim, eu nunca tive. Assim, agora eu tô tendo ela fora e tô me acostumando com isso. Olha. E, tipo, assim, é bom. Bonitinha. Daniel, você já tem pretensões missionárias, você já é um missionário, né? Me fala um pouquinho do seu aprendizado com sua mãe, com seu pai. Você consegue avaliar a importância da sua mãe ter ficado com você enquanto você estava se desenvolvendo, crescendo ainda na sua primeira infância?
Eu acho que foi bom, né, como a Sara falou, pela educação também, aprender a não, também, como meu pai e minha mãe, como a gente, como família pastoral, né, não renegar o chamado e ir aonde Deus mandar, né, e é bom a mãe ter ficado em casa para ter a companhia de um dos pais enquanto a gente estava crescendo, porque o pai não parou de trabalhar, né, além do mais, não daria para os dois pararem. Exatamente, alguém tem que trabalhar fora daquela casa, né, meu amor? E vem cá, eu fiquei sabendo que você quer fazer missão, já vai daqui a um pouco doar um ano da sua vida para missão, isso é verdade? É o plano, É o plano? se der tudo certo. Ele Depois do fez ensino um em médio. julho. Já fez missão em julho, Fez. com 14 anos. 13. Você estava com 13, né? Na Ele verdade, vai fazer 14 agora, nos próximos quinta-feira dias, ele vai é fazer verdade. 14. 13 anos. Desculpa interromper, mas ele foi com 12 anos para fazer a missão Uruguai, junto com o pessoal da escola, quando nós estávamos no Paraná. E aí, Darleide, que ele criou gosto. Entendi. E agora quer ir todos os anos. Daí foi em julho para a Amazônia. Meu coração, ó. Que apertado. lindo. Minha filha foi para missão com 13 anos também. Mas Sarinha, e você também tem esse espírito de missão, você quer fazer missão. Eu sei que você já canta na igreja. O que você pensa disso? Eu penso em seguir os passos do meu irmão, sim. Fazer também. Porque eu acho que é bom, além de espalhar a palavra de Deus, conhecer novos lugares, né? Então eu vou fazer. Que lindos, meu Deus. Precioso demais. E aí vocês três juntos, só falta o Valdeci. Já estou vendo a carinha do pastor Valdeci ali do pena lado. que ele não veio. Homem muito missionário, um pastor muito bem preparado. Um abraço, pastor. Não pôde vir por atividades, compromissos, mas é uma família que desde sempre teve como propósito: vou criar os meus filhos para servir a Deus. Sim. Vou criar os meus filhos para estar envolvido desde pequenininhos na missão. Eu lembro de um vídeo que uma vez, acho que você me enviou, eles pequenininhos ainda, e você... Amiga, a gente vai aqui, confessa, tu não é lá essas grandes cantoras, né? Eu canta nada, pela fé, só nada, Jesus na causa. Só Jesus. Estava lá a Fatinha cantando e as crianças juntas ali, mas qual era o propósito? Era cantar bonito? Não. Era fazer uma apresentação? Não, ela sempre teve em mente, junto com o pastor, ela sempre teve em mente: eu estou fazendo isto para os meus filhos se envolverem. Estou fazendo isso para os meus filhos verem que tem prazer, sentirem prazer em estar na casa de Deus, servir. É cantando? Vamos cantar. Tá cantando, que lindo, maravilhoso. Não, mas vamos cantar. Vamos para a missão, vai para o Uruguai, vai para o Paraguai. Para onde tem que ir? Eu vou. Onde vocês estavam no Rio Grande do Sul, agora foram chamados para São Paulo. Onde é que vai? Nós vamos. Então, bendito seja Deus por isso. Eu queria te dizer uma coisa, Darleide, né? Como você deu o exemplo, né, da minha cantoria. Um minutinho, amiga. Amiga, sim. Só para finalizar, Darleide, assim, eu só queria dizer, né, que a nossa família não é perfeita. Não. Não somos família de Doriana. Mas, assim, a intenção, né, do coração, o Daniel e a Sara, eles foram e são ainda educados intencionalmente para serem missionários, né? E aí, quando a gente tem a disposição do coração, o Senhor completa aquilo que falta. Então, aqui estamos. Que lindo! Esse é o grande segredo. E eu trato disso aqui no Guia de Estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós faremos o bem da vida para os nossos filhos se nós os ensinarmos a que eles sejam missionários, a que eles tenham a vida na missão. E a vida sendo missão, eles desde pequenos entendem propósito, eles desde pequeno entendem sentido da vida, eles desde pequeno entendem que a vida os envolve para que eles façam a diferença. Esses meninos se sentem úteis em 10 anos, vai fazer 14 anos agora, desde os 12 já vai para a missão. Eles sabem que são úteis. A Sarinha dizer: eu também, além de pregar a palavra de Deus, vou conhecer lugares, tem propósito. Você me entende isso? Paz não é Disney, paz não é brinquedo novo, paz não é smartphone, paz não é roupa, paz, por favor, não é entretenimento. Aí você vai me dizer assim: Darleide, eu criei os meus filhos na igreja. Não crie seu filho na igreja, crie seu filho na missão.
A igreja precisa fazer parte da missão. Criemos nossos filhos para a missão. Criemos nossos filhos para servir a Deus. E servir a Deus é servir ao próximo. Criemos nossos filhos para viver o chamado de Deus. E de ensinar, e de servir, e de levar amor ao próximo, e de contar ao mundo quem eu sou, o Senhor e Salvador. Meus amores, muito obrigada. Foi um Que alegria prazer. receber vocês. Né, Sarinha? Bonita. Danielzinho, muito obrigada, viu? Por vir e falar um pouquinho. Que Deus te abençoe. Amigos, super indico Fátima Silva, psicóloga. Super indico para você aí, é só seguir e você certamente será muito abençoado pelo trabalho e pela vida dessa mulher. Obrigada, minha amiga. Amém. Beijo e até a semana que vem com mais um consultório abençoando a sua vida. Que a paz de Deus reine em sua casa, que o Espírito de Deus se mova, que o poder de Deus te restaure e te cure. Um abraço e até o próximo.